Olá, eu sou a professora Wellen Senkizuki e, juntamente com o nosso intérprete de Libras, Cláudio, vamos conduzir as discussões da nossa disciplina de Comunicação e Linguagem. Hoje, na nossa segunda teleaula, falaremos a respeito da temática Comunicação Corporativa, Tipos, Meios e Técnicas. Então, é importante nós lembrarmos que na nossa primeira teleaula falamos a respeito da importância da linguagem para a comunicação, já que a linguagem ela é vista como a base da comunicação. E a comunicação, ela serve para nós interagirmos em nosso meio social, em diversas situações comunicativas, levando o outro sempre à compreensão da mensagem. Pensando nisso, nós conseguimos verificar o que vem a ser linguagem e comunicação, quais os elementos do processo comunicativo. Falamos também a respeito da importância da competência linguística, a importância de conseguirmos adequar a nossa linguagem à situação comunicativa. A nossa linguagem podendo ser mais formal ou mais informal, dependendo da nossa situação. Após nós discutirmos essa relação da linguagem e da comunicação, já trouxemos essa discussão para o ambiente corporativo. Falamos a respeito das marcas linguísticas presentes no universo corporativo, como deve ser realizado cada tipo de comunicação e também falamos a respeito da importância da comunicação, da linguagem estar presente desde o início no planejamento estratégico de qualquer empresa. Então agora eu convido você para saber um pouquinho mais a respeito das discussões da nossa aula de hoje. Então nós temos aqui alguns questionamentos que servirão como base para a contextualização da nossa aula. Então, primeiramente, nós vamos verificar como a comunicação ocorre dentro da empresa. Então, nós vamos falar a respeito da comunicação interna, da comunicação que ocorre no ambiente empresarial, com os seus colaboradores, com os seus gestores. Além disso, vamos ampliar a discussão relacionando como a empresa se relaciona com o público externo, qual o tipo de linguagem, qual o tipo de comunicação que nós temos com esse público externo. Então, falaremos da comunicação interna e da comunicação externa, além de pontuarmos quais os principais segmentos da comunicação empresarial, pensando como os diferentes focos da comunicação empresarial podem ser articulados de modo integrado. Então, nessa nossa aula, nós vamos dar um enfoque maior aos diferentes tipos de comunicação, tanto comunicação interna quanto externa, e na relação, na integração dessa comunicação. Além disso, vamos verificar que há diferentes gêneros discursivos, textos que circulam socialmente, que estão presentes dentro das corporações, para que nós possamos identificar como eles devem ser utilizados, qual a linguagem a ser utilizada em cada um deles e quais as suas funções nesse ambiente corporativo. Nós vamos finalizar as discussões depois falando a respeito de algumas barreiras, de algumas interferências que por vezes impossibilitam que a comunicação seja efetiva. Elas acabam trazendo algumas interferências que não efetivam a comunicação. Então, nós vamos ver quais são essas barreiras e, principalmente, como nós podemos evitar esse tipo de interferência, esse tipo de ruído na nossa comunicação. Então, novamente, a todo momento na nossa disciplina, nós vamos frisar a importância da linguagem, a importância da comunicação nesse ambiente empresarial. Então, agora eu convido você para o primeiro conceito da nossa aula de hoje. Comunicação interna. Então, agora nós vamos falar a respeito de como ocorre a comunicação interna, o que vem a ser esse tipo de comunicação, quais as características que ela possui.
ela é importante? Será que nós devemos pensar e nos preocupar apenas com o nosso público-alvo, apenas com a nossa comunicação externa? Vamos verificar que não. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito dela. Então, nós temos aqui que a comunicação interna trata-se da circulação de informações dentro do ambiente empresarial, entre os diversos setores que se fazem presente em uma empresa e os seus colaboradores. Então, nós vamos atrelar os diversos setores e os colaboradores dessa instituição. A comunicação interna, portanto, ela promove a disseminação da cultura organizacional e permite acompanhamento de processos. Então, através dessa comunicação que ocorre dentro da instituição, nós conseguimos acompanhar os diversos processos, conseguimos divulgar as etapas do planejamento, como deve ser elaborado determinado projeto. Então, esse tipo de comunicação, ele está dentro da empresa e possui relação com os seus colaboradores, com os seus gestores, pensando sempre na melhor organização empresarial. Então, após nós verificarmos esse conceito, vamos verificar alguns detalhes da comunicação interna. Então, nós temos aqui que já que trata-se de uma comunicação que ocorre no ambiente da empresa, é preciso que ocorra uma normatização de mensagens na comunicação interna. Então, nós precisamos criar algumas regras para circularmos essa comunicação. Então, as mensagens que circulam internamente na empresa devem seguir um padrão comum, que é o que nós vimos também na nossa primeira teleaula, quando nós falamos a respeito da importância de se manter a imagem da empresa, de ter um padrão para o compartilhamento dessa imagem visual. Então, nós temos aqui, precisamos de um padrão comum, com linguagem compartilhada entre os diferentes setores. Aqui nós temos como exemplo um memorando. Então, esse é um gênero textual que circula no ambiente empresarial e nós conseguimos ver que há um modelo pré-estabelecido. Então, todos os textos devem seguir esse modelo. Devem seguir a normatização da empresa para que nós possamos ter um alinhamento nesse sentido. E aí, nós já somos levados a falar a respeito dos benefícios da comunicação interna. Primeiro benefício, minimização de ruídos. Então, nós vamos evitar, fazer com que, se ocorrerem, sejam poucos ruídos, poucas interferências, poucas incompreensões das mensagens. Aí, assim, se nós diminuirmos esses ruídos, nós podemos criar um clima positivo entre os colaboradores, porque todos vão receber as informações, vão saber das mudanças que estão ocorrendo e vão compreender essa mensagem. Se os nossos colaboradores compreendem a mensagem, nós vamos ter uma efetividade nos processos gerenciais, vamos verificar a adequada descentralização das decisões. Então, nós vamos conseguir garantir a informatividade ao público interno, vamos conseguir garantir que todos tenham acesso às informações, às mudanças, aos planejamentos internos, o que gera muita credibilidade institucional que ocorre por meio da transparência. Então, quando os colaboradores sabem quais são os objetivos da empresa, quais caminhos a empresa pretende seguir, automaticamente nós vamos conseguir obter um maior sucesso. Nós vamos conseguir efetivar determinados processos, gerenciamentos que serão conduzidos nessas transformações.
Por isso que é tão importante o alinhamento das informações, porque quando todos têm acesso às informações e compreendem essas transformações, nós conseguimos fazer com que todos saibam os rumos da empresa, saibam quais são os projetos e também as suas funções dentro desse planejamento, dentro dessas modificações. Vamos verificar agora uma maneira aqui, um exemplo, que por vezes deve ser evitado no ambiente corporativo. Nós temos aqui seleção de recursos para comunicação interna. Então, no primeiro quadrinho, nós temos aqui uma quantidade de 52 e-mails. Espera aí, se nós temos muitas coisas para discutir, será que não seria melhor marcar uma reunião? 2 horas de reunião? Será que isso não podia ser tratado em um único e-mail para assim sobrar mais tempo? Então, nós temos diversos recursos, diversas situações que acontecem no ambiente empresarial que precisam ser evitadas. Então, 52 e-mails é um tipo de comunicação que não se efetivará, porque ela vai demorar para transmitir todas as informações. Uma reunião seria mais adequada. Então, às vezes, nós vamos fazer uma reunião de 2 horas, de meia hora, um único e-mail conseguiria resolver essa questão. Por isso que é importante nós sempre pensarmos, nós escolhermos o recurso mais adequado para isso. E aí nós conseguimos ver aqui compreensão das mensagens da comunicação interna. É uma árvore genealógica? Não, é o organograma da instituição. Então aqui nós temos um problema na compreensão. Isso pode ocorrer até mesmo através de uma crítica, que por vezes há muitos funcionários que são da família, por isso genealógica, né? Mas aí ele demonstra que não, é o organograma da instituição. Então nós conseguimos perceber assim que há um problema de compreensão das mensagens. Por isso que é tão importante nós verificarmos alguns aspectos da comunicação, focando agora na comunicação informal. Então, processamento não sistematizado de informações, marcado pela espontaneidade, pelas relações pessoais, pelas conversas e até mesmo pelos rumores. Então, esse tipo de comunicação acontece de uma maneira informal, não é a própria empresa quem transmite essas informações, quem se comunica, e esse tipo de comunicação ele pode ocorrer até mesmo através das caixas de sugestão. Então, é um recurso informal que consegue perceber o clima da empresa, se os gestores estão satisfeitos, se os colaboradores estão de acordo. Então, a empresa ela precisa considerar os canais de comunicação informais, os quais podem indicar os níveis de satisfação dos seus colaboradores. Como nós falamos aqui que também podem ocorrer rumores, é importante termos cuidado com a chamada rádio peão. Rádio peão é muito comum em qualquer instituição, e aí nós temos aqui um exemplo. Será que vamos emendar o feriado? Sabia que o pessoal do escritório vai emendar o feriado? Acho que vamos emendar o feriado. Legal, né? Será que todo mundo está sabendo que a fábrica vai parar no feriado? Então, nós temos aqui informações que são passadas e que por vezes são deturpadas, que não condizem com a realidade. Por isso, ao invés de nós propagarmos esse tipo de informação, é importante nós trabalharmos com o feedback. Esse feedback está relacionado, ele colabora na efetividade do processo comunicativo, uma vez que marca o nível de compreensão das mensagens recebidas. Então, eu recebo uma mensagem, eu
transmito essa mensagem e assim que eu compreendi, eu já marco o meu posicionamento, eu já marco esse feedback. Então, assim nós conseguimos verificar os mecanismos, a importância da comunicação interna e como ela deve ocorrer de maneira satisfatória. Agora, nós vamos falar a respeito do segundo conceito da nossa aula de hoje, que será a comunicação externa. Então, comunicação externa. Nós vamos verificar agora, nesse tipo de comunicação, quais são os elementos, quais são os tipos e objetivos da comunicação. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui comunicação externa. Trata-se da circulação de informações direcionada para o ambiente externo. Ela ocorre entre a empresa e os seus públicos-alvo. A comunicação externa, ela colabora para a criação, a consolidação e a manutenção da imagem da empresa. Então, é como o outro nos vê. Então, esses elementos, eles são bem importantes e há diversos setores que colaboram com a comunicação externa. Como, por exemplo, nós verificamos a publicidade na comunicação empresarial. Então, na comunicação de uma empresa, a publicidade tem o papel de vender a imagem da instituição com base na disseminação dos seus produtos, dos seus serviços e dos seus valores. Trata-se de uma ferramenta de gestão que é capaz de modificar comportamento dos consumidores, dos seus clientes. Então, é um meio, um canal de comunicação muito importante, porque irá determinar, irá mostrar para o outro, para o público-alvo, a imagem da empresa. Quais são os valores da instituição, quais são as missões da instituição. E aí nós vamos verificar que há uma base para a construção da imagem da empresa por meio da propaganda. Então, nós vamos ter aqui como base, primeiramente, a história, toda a trajetória da instituição, que está aliada com a sua missão, em que aparecem os seus objetivos, as suas determinações, os caminhos que serão traçados. Os valores estão relacionados aos princípios, às crenças, relacionados à ética, à qualidade daquela instituição, e a visão trata-se daquilo que se pretende alcançar. Como, por exemplo, nós podemos ter aqui, pretende-se ser líder, pretende-se atingir determinado número do público-alvo, determinado número de alunos, determinado número de clientes. Então, nós conseguimos ver que é bem importante essa construção da imagem da empresa e a história, a missão, os valores e a visão refletem a identidade da empresa e os seus objetivos em termos de negócios. Para exemplificarmos, nós temos aqui uma publicidade do grupo Votorantim. Então, um exemplo de publicidade voltada à consolidação da imagem da empresa. Então, nós temos aqui o grupo Votorantim eles criam essa publicidade. E aí nós temos aqui especificamente o que está escrito neste texto aqui. Então, nós temos aqui: porque a gente faz cimento, somos uma empresa que produz cimento, concreto, argamassa e agregados. Mas nós não arregaçamos as mangas todo dia cedinho só para o planeta ganhar mais arranha-céus. Nós não dedicamos tanto da nossa vida só para juntar blocos ou fazer paredes. Para nós, construir não é só isso. Construir é pensar lá na frente, é encarar os desafios mais difíceis para mudar o futuro de um país inteiro. É gerar empregos, é produzir mais com menos recursos naturais. Tudo isso é construir.
tudo isso é realizar. Então, nós conseguimos perceber através dessa publicidade que nós conseguimos identificar elementos como menos recursos naturais, que demarca a ideia, a visão de sustentabilidade da empresa, o que também transmite uma imagem positiva, principalmente quando nós vemos aqui gerar empregos, algo positivo. Então, assim nós conseguimos ver que há o setor de publicidade, também há o setor de comunicação financeira. Então, essa comunicação financeira está ligada ao contato com os investidores, atuando na relação da empresa com o mercado financeiro. Então, é a comunicação que existe da empresa com o mercado financeiro. Nós temos um setor, então, as relações com investidores, RI, é uma área estratégica para uma empresa e alinha-se com a comunicação. Nós vamos ter sempre essa ideia da comunicação. Atrelado a isso, nós vamos ter um outro setor que trata-se de assessoria de imprensa. Então, eles são responsáveis pelo contato da empresa com os veículos de imprensa, com os jornais, com as revistas. Então, nós temos exemplo, notas à imprensa, os clippings que estão relacionados à reunião de notícias publicadas, tudo aquilo que saiu sobre a empresa, a cobertura dos eventos, então há um assessor de imprensa e as entrevistas coletivas também são organizadas por esses profissionais. Então, nessa relação da comunicação externa, há diversos setores, cada um com as suas preocupações e com os seus meios para propagar, para interagir através da comunicação e da linguagem. Ao finalizarmos essa ideia da comunicação externa, vamos para o próximo conceito de hoje. Comunicação integrada. Nós já vimos os aspectos relacionados à comunicação interna e à comunicação externa. Agora nós vamos falar a respeito da comunicação integrada. O que vem a ser esse tipo de comunicação e como ela se comporta no ambiente empresarial. Vamos conhecer. Então, a comunicação integrada constitui uma somatória dos serviços de comunicação feitos sinergicamente por uma ou várias organizações e tendo em vista, sobretudo, os públicos a serem atingidos e a consecução dos objetivos propostos. Então, a comunicação integrada, ela vai se preocupar com esse todo, com essa somatória dos serviços que estão relacionados à comunicação. Então, trata-se de uma reunião de toda a comunicação. Então, eles vão unir todas as formas de comunicação, todos os meios que foram trabalhados, desenvolvidos na comunicação interna, mais os meios da comunicação externa, e vão identificar, por meio dessa integração, se a comunicação está sendo eficaz, direcionando para a importância do planejamento estratégico. Então, nós conseguimos, através desse tipo de comunicação, identificar os dois setores de comunicação interna e externa e trabalharmos nesses tipos de comunicação. Vamos verificar o objetivo central da comunicação integrada. O objetivo central é a real eficácia da comunicação. Isto só é possível mediante uma ação conjugada de todas as áreas que produzem, emitem e vinculam mensagens para os mais diferentes públicos. Então, o objetivo central é trabalhar para a eficácia da comunicação, interagindo, verificando, vinculando todas as relações de comunicação que estão presentes dentro da empresa. Então, nós vamos ter aqui, no objetivo central,
a definição do público-alvo, então nós vamos identificar. A nossa marca, ela é direcionada aos jovens, ela é direcionada às mulheres, ela é direcionada às crianças. Definimos o nosso público-alvo, a nossa comunicação está conseguindo atingir esses públicos? Será que nós estamos com uma comunicação eficaz? Aí que nós passamos a discutir a questão da articulação entre empresa e stakeholders. Então, stakeholders, seu significado em inglês, tem a ver com interesses seguros. Então, nós vamos falar a respeito de públicos estratégicos de interesse. Então, eu tenho segurança no público a que eu destino o meu produto, a que eu destino a imagem da minha empresa. Então, eu vou conseguir vender tendo por foco um público estratégico de interesse. E aí, quando nós vamos verificar, para que eu possa atingir essa articulação, é preciso que todos os envolvidos na comunicação, todos os envolvidos na empresa, funcionem como uma engrenagem, todos caminhando juntos nessa mesma direção, um completando o outro. Então, aí nós temos os funcionários que possuem relação nessa engrenagem, os gestores, os proprietários das empresas, os nossos fornecedores, os nossos concorrentes. Afinal, nós precisamos olhar para a imagem que o outro está lançando no mercado para podermos verificar se a nossa está atingindo o seu objetivo. Precisamos olhar para os nossos clientes, se nós estamos oferecendo um produto de qualidade para eles. Temos que olhar o governo, porque há algumas determinações que acabam interferindo no funcionamento da empresa. Os investidores, que em alguns casos, algumas empresas possuem investidores. Os sindicatos também estão atrelados nesse processo, nessa articulação, dentre outros. Então, há diversos atores, diversos setores que colaboram, que estão juntos retroalimentando a empresa. E aí nós vamos verificar aqui, nessa imagem, essa ideia de retroalimentação, de relacionamento, de relação entre todos os tipos de comunicação. Então, aspectos da comunicação integrada. Nós temos aqui um composto da comunicação integrada, trazendo comunicação interna, comunicação mercadológica e comunicação institucional. Cada um desses três grandes grupos possui a sua estrutura, possui os seus colaboradores e as suas áreas de atuação. Tudo isso pensando na comunicação organizacional, pensando sempre nessa integração, nessa relação existente entre todos esses pontos. Então, na comunicação interna, nós temos a comunicação administrativa e as redes formal e informal. Na comunicação mercadológica, há diversas áreas como marketing e propaganda. E na comunicação institucional, nós temos as relações públicas, o jornalismo empresarial e assim por diante. Tudo isso atrelada a essa relação, a preocupação existente entre a integração da comunicação. Então, eu tenho uma comunicação interna, eu tenho uma comunicação externa. Cada uma possui as suas características, os seus princípios, os seus objetivos. E nós temos o direcionamento delas. Aí nós vamos ter a comunicação integrada que pegará essas duas e irá analisar se elas estão condizentes, se elas estão atingindo os seus objetivos. Então, a comunicação integrada, ela é bem importante nesse fator.
Então, assim, nós finalizamos esse conceito e agora nós vamos para a situação-problema. Vamos conhecer a nossa situação-problema. Então, nós temos aqui que João é o nosso personagem, e vamos nos lembrar que lá na nossa primeira aula, ele entrou para o grupo, para a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Então, o João foi contratado para trabalhar nesse setor e, após a implantação do projeto de comunicação institucional, ele está envolvido agora no desafio de alinhar o fluxo de informações entre os diferentes setores da empresa, com vistas ao desenvolvimento de uma comunicação integrada. Como ele deve proceder? Quais caminhos João precisa percorrer para alinhar essa comunicação integrada? Como ele pode fazer, já que ele faz parte desse setor de assessoria de comunicação que tem essa preocupação com a comunicação institucional? Então, aqui nós temos alguns aspectos, alguns caminhos que podem ser percorridos por João para a resolução do seu problema. Então, primeiro, João ele vai divulgar o organograma do sistema comunicacional, representando quem são os envolvidos, em que setores eles trabalham, em quais departamentos, quem são os gestores da instituição. Após fazer isso, ele vai estabelecer procedimentos padronizados para o processo de comunicação. Então, nós temos a ideia da padronização. Então, nós vamos ter modelos de documentos, parâmetros linguísticos, a imagem, a questão da logomarca da empresa, a questão do timbre nos documentos, tudo isso relacionado à padronização. Após ele divulgar o organograma, estabelecer os procedimentos a fim de padronizar, ele precisa eliminar as barreiras na comunicação. Então, ele vai identificar na comunicação interna e na comunicação externa, já que ele está precisando fazer uma comunicação integrada, ele vai verificar a seleção dos canais que são adequados, quais meios eu vou utilizar. Vou utilizar os sites, vou utilizar mensagens em grupos de WhatsApp, vou utilizar e-mails corporativos. Quais serão os meus canais? Eles estão adequados para a comunicação interna, para a comunicação externa? Será que eles estão adequados? Vamos tentar também minimizar os processos burocráticos, porque por vezes os processos eles acabam não andando ou demorando para serem resolvidos por causa da burocracia. Além disso, é importante que o João faça uma divulgação da visão, da missão e dos valores da empresa entre os colaboradores. É de suma importância que o colaborador saiba qual é a visão da instituição, qual a missão estabelecida, que valores a empresa preza, quais são os seus compromissos. E, além disso, é necessário o acompanhamento e a avaliação constante dos processos. Então, aqui nós temos um caminho que pode ser percorrido por João para que ele consiga trabalhar com a ideia da comunicação integrada, para que ele possa verificar se a comunicação está sendo eficaz, eficiente, tanto na comunicação interna quanto externa. Ele precisa de um planejamento, de um detalhamento dessas ações a fim de atingir, a fim de resolver este problema. Então, essa situação, ela pode ocorrer no seu ambiente empresarial. Por isso que é tão importante que você tenha em mente a importância da comunicação eficaz e adequada para cada nível de comunicação, para cada setor.
Então, agora, nós finalizamos a resolução da nossa situação-problema. Vamos para o primeiro questionamento de hoje. Como ter comunicação? Vamos verificar o nosso questionamento? Como ter uma comunicação empresarial eficaz e melhorar os resultados? Reflita a respeito dessa questão, que eu já volto trazendo mais contribuições a respeito dessa temática. Foi possível perceber até agora que a comunicação ela é fundamental no ambiente corporativo. Então, se nós não tivermos uma comunicação eficaz, automaticamente nós não teremos resultados tão positivos assim. Para que nós possamos ter uma comunicação eficaz, é importante, primeiramente, um planejamento e identificação do público-alvo. Afinal, quando eu sei a quem se destina a minha comunicação, a minha mensagem, eu consigo definir e adequar a minha linguagem a ela. Consigo identificar qual será o melhor canal de comunicação. Será que esse canal será através de um e-mail? Através de uma postagem nas redes sociais? Será que é mais interessante que eu faça uma reunião? Então, eu preciso primeiramente identificar o meu público-alvo, planejar a minha comunicação, pensando sempre na adequação da linguagem, na adequação do canal de comunicação, compreendendo a comunicação como um processo. Esse processo ele é complexo, sistematizado e possui diversas faces, diversas maneiras que podem ocorrer. Por isso que nós devemos colocar a comunicação enquanto prioridade, fazendo parte do nosso planejamento estratégico, porque assim nós vamos conseguir identificar se as nossas mensagens estão sendo compreendidas, estão atingindo o seu maior objetivo, que é levar o outro à compreensão. A partir daí, nós vamos conseguir verificar também se a imagem da nossa instituição, a imagem que está sendo vinculada, é realmente aquela que nós queremos passar. Será que a nossa imagem está realmente refletindo os nossos objetivos, os nossos valores, o nosso compromisso social? É sempre importante analisarmos e identificarmos essas questões. Então, agora, após nós discutirmos essa questão, vamos conhecer o próximo conceito. Gêneros textuais da comunicação corporativa. Então, há diversos tipos de linguagem e nós devemos sempre nos adequar às situações de comunicação. Em nossa primeira teleaula, nós falamos a respeito dos tipos de comunicação, comunicação oral e comunicação escrita. Falamos que há distinções entre esses dois termos. Então, mas lembrando que nos dois eu tenho formalidades e informalidades. A partir de agora, nós vamos ver quais são os gêneros textuais, quais são os textos que circulam socialmente dentro do ambiente empresarial, quais as suas características. Vamos conhecer o primeiro gênero. Então, o primeiro gênero textual trata-se do memorando. O memorando ele é utilizado para transmitir mensagens breves, rápidas, acontece dentro da comunicação interna, portanto, ele é destinado aos funcionários. E ele possui essa estrutura. Então, nós vamos colocar aqui o nome ou o timbre da empresa, o número do memorando, a data. Nós vamos colocar a data, para qual setor é, então, de qual setor para o seu destino, qual será o assunto. Aí nós vamos colocar uma saudação, desenvolvemos o texto e vamos nos despedir e assinar esse memorando.
Então, nós temos aqui, cada empresa possui o seu padrão de memorando, porque é possível definir as suas características. O próximo gênero textual que circula no ambiente corporativo é a carta comercial. Então, a carta comercial é destinada ao público externo. Então, nós vamos enviar essa carta. Há um cuidado com a linguagem, então nós estamos falando de textos formais, textos próximos da norma padrão da língua portuguesa e que possui também uma estrutura distinta. Novamente, nós temos a marcação da empresa, a data, nós vamos colocar aqui o endereço, referente, nós vamos referenciar o assunto. Então, referente a um agradecimento, vamos desenvolver o nosso texto, novamente apresentar uma saudação e a assinatura. Diferentemente disso, o próximo gênero trata-se de um ofício. Nós vamos ter uma numeração específica que já demarca o ano, o número e o ano desse ofício. Ele é um gênero bem comum em administrações públicas, é um texto formal destinado a alguma autoridade pública ou mesmo empresa e pode ser de solicitação, de comunicação, posso utilizá-lo para fazer um pedido ou até mesmo por questões jurídicas. Então, é um texto bem formal que apresenta essas características. Algumas características comuns aos gêneros anteriores, como a data, a quem se destina, qual é o assunto, o desenvolvimento desse texto e, novamente, saudação, nós temos ali a despedida. O próximo gênero textual trata-se do requerimento. Então, o requerimento ele é formal, de solicitação, e ele está respaldado pela lei. Então, ele tem aqui, ele está sob o amparo da lei. Então, geralmente, nós vamos colocar a quem se destina, né? Então, nós vamos dizer aqui, vamos detalhar o nosso texto, aqui em uma construção, em uma formatação um pouco diferente. Então, nesses termos, eu aguardo o deferimento, eu estou esperando algo, logo trata-se de uma solicitação. Nós estamos solicitando algo, vou colocar a data abaixo e a minha assinatura. Então, aqui não há saudações, não há essa despedida, porque é um texto extremamente formal. O próximo gênero discursivo é a declaração, muito usada em diversos setores da empresa. Nós vimos até agora que esses gêneros eles são geralmente impressos, alguns enviados, outros impressos destinados àqueles setores, e aí nós vamos identificar na declaração que nós vamos indicar aqui uma exposição, um pronunciamento, nós vamos deixar claro determinado fato, vamos esclarecer. A declaração, ela também pode ocorrer de maneira oral, mas ela é predominantemente escrita, seguindo esse modelo específico. Então, há o timbre da empresa, o nome da empresa, sempre vamos escrever declaração, e aí nós vamos colocar aqui, desenvolver o nosso texto, demarcando qual é a nossa manifestação ou o nosso esclarecimento. Vamos colocar a data, quando ela foi feita e assinar. Então, trata-se de um documento bem comum nas instituições dentro das empresas. Então, nós conseguimos ver que esses gêneros, eles são discursivos porque eles são sociais, eles existem, são materializados em meio a esse grupo específico, em meio à corporação, a uma empresa. Alguns nós utilizamos também fora, principalmente a declaração.
porque quando nós queremos manifestar algo, nós manifestamos por meio da declaração. Então, esses são os gêneros predominantemente formais, na maioria dos casos eles são impressos, e agora nós vamos ver um outro meio, um outro canal de comunicação muito utilizado e que também no ambiente corporativo precisa se utilizar da linguagem formal. Vamos conhecer, que é o e-mail. Então, nós temos aqui um modelo de e-mail, nós vamos colocar neste campo de, para, colocamos o assunto, desenvolvemos o nosso texto, finalizamos aqui com uma saudação e com a nossa assinatura. Então, o e-mail, nós vamos enviar a alguém este e-mail, deve-se ser um texto breve e claro, mantendo também dentro do ambiente corporativo uma linguagem formal, uma linguagem mais cuidada. Há outros meios, outros canais de comunicação dentro da empresa, como os jornais internos, os boletins, né, que nós já conseguimos ver aqui, os jornais internos e house organs, mesma coisa. Conseguimos ver os boletins informativos, websites, as redes sociais, os relatórios que são feitos mensalmente ou semanalmente dentro dos setores e as atas que trazem as informações contidas nas reuniões que foram realizadas. Então, nós conseguimos verificar que há diversos meios de comunicação no ambiente corporativo. Então, nós vimos aqui diversos meios, esses meios são predominantemente impressos e estão presentes dentro da corporação. Agora nós vamos ver um outro conceito que trará um canal comunicativo diferenciado. Vamos conhecer. A comunicação digital nas empresas. Então, nós já vimos os meios impressos, agora nós vamos falar a respeito da comunicação digital, desse universo que está tão presente nas empresas. Vamos conhecer essas distinções. Então, nós temos aqui a primeira distinção entre os conceitos internet e intranet. Então, internet é a rede mundial de computadores, que é o exemplo que nós temos aqui. Ao contrário disso, a intranet trata-se de uma rede fechada, interna e exclusiva de uma empresa. Então, é quando nós temos diversos computadores ligados a uma mesma rede. Aí nós chamamos de intranet, e internet ela é mundial, ela é geral, ela não pertence a determinada empresa, diferentemente de uma rede que pertence àquela instituição. É algo interno à corporação, interno àquela empresa. E aí nós vamos verificar que nesse universo digital também há canais de comunicação diferentes. Então, nós temos como canais os portais, os sites das empresas, também há o uso de aplicativos de comunicação instantânea. Nós temos aqui, por exemplo, o Skype ou até mesmo grupos em WhatsApp que são destinados a discussões dos setores empresariais, do setor em que você trabalha. Os provedores de e-mail também estão relacionados, também são vistos como um meio de comunicação digital. A telefonia móvel, os smartphones, os SMS, que são essas mensagens curtas que podem ser transmitidas a todos os colaboradores de determinado setor, os chats online e também as redes sociais. É bem interessante nós focarmos nos aspectos das redes sociais, porque atualmente as redes sociais elas servem para divulgar a imagem da empresa, mas não só divulgar o seu trabalho,
como também vender determinado produto. Então, nós vemos no Facebook e também no Instagram diversas propagandas que são comercializadas nessas redes sociais, como também diversas páginas empresariais. As empresas criam páginas nessas redes sociais com o objetivo de divulgar o seu produto. Além disso, nós temos como um canal de comunicação um e-mail corporativo. Então, é uma conta de e-mail que ela é personalizada para a comunicação entre os colaboradores de uma empresa e destes com os seus stakeholders. Então, há aqui a marcação. Geralmente aparece assim, o nome do funcionário, @ o domínio da empresa. Então, nós vamos ter aqui um e-mail corporativo. Já que estamos falando de diversos tipos de comunicação nessa era digital, nós devemos ter cautela no excesso de comunicação. E aí nós trouxemos aqui essa tirinha que vai exemplificar muito bem. Então, há 10 anos atrás, você olhava e pensava, yes, você tem um novo e-mail. Hoje, nós já temos o contrário, 436 e-mails não lidos. Então, nós devemos tomar cuidado com essas marcações. Nós devemos tomar cuidado e ter um excesso de cautela com relação à comunicação. Então, nós devemos ter cautela com o excesso. Tudo que é demais não é bom, né? Tudo que é demais, tudo que é em excesso, acaba trazendo problemas. Então, antes nós tínhamos um número grande de cartas, quase nenhum e-mail. Hoje nós temos um número grande de e-mails, quase nenhuma carta. Então, se foram muitos os e-mails para a solução de um problema, talvez seja necessária uma reunião pessoal. Afinal, nós precisamos ter cautela com o excesso. Não só com o excesso, mas também com a nossa ortografia. Então, nós estamos em uma era digital, porém, os textos que circulam dentro do ambiente empresarial, eles são predominantemente formais. Então, nós devemos tomar cuidado para não cometermos determinados erros ortográficos na hora que nós estamos produzindo um texto. Por isso que deve-se revisar o texto do e-mail sempre antes de enviar uma mensagem, para que nós possamos demonstrar todo o nosso cuidado com a linguagem. Já que estamos falando a respeito da cautela, dos cuidados na hora de escrevermos um e-mail, vamos verificar aqui 7 regras de etiqueta no uso do e-mail corporativo. Então, como trata-se de um e-mail, você deve ser direto ao incluir o assunto da mensagem. Já coloca o assunto, não precisa escrever um texto no assunto. Coloca o texto direto. Use um endereço de e-mail profissional. Se na sua empresa há um e-mail corporativo, evite o uso de e-mails pessoais. Use o seu e-mail corporativo. Pense 2 vezes antes de clicar responder a todos. Afinal, nem todas as respostas precisam estar no acesso de todos, até porque isso pode gerar muitos e-mails na caixa de entrada desnecessários. Use os pontos de exclamação com moderação. Não precisa colocar 3, 4, 5 pontos de exclamação. Coloquem apenas aquele que é necessário
para a compreensão. Seja cauteloso com o humor. Estamos falando por mais que estejamos falando de um e-mail, nós estamos falando de um gênero formal. Então, vamos ser cautelosos. Saiba que pessoas de diferentes culturas falam e escrevem de forma diferente. Então, nós devemos respeitar essas escritas diferentes, mas devemos nos ater à questão da correção, da norma padrão da língua. 7. Responda a seus e-mails, mesmo que a mensagem não tenha sido destinada a você. Porque às vezes alguém te manda um e-mail, acaba trocando o nome, se confunde, está aguardando uma resposta e você não responde nem mesmo para dizer que houve um equívoco, que a mensagem foi enviada errada. E aí essa pessoa fica sem a informação de que precisava. E aí nós vamos ter aqui, não adianta chorar pelo e-mail enviado errado. Por isso que é tão importante nós revisarmos, nós termos cuidado com esse meio digital. Então, há diversos canais digitais que podem ser utilizados para a propagação da comunicação, tanto interna quanto externa, mas nós precisamos ter cautela com o uso de alguns deles. Então, assim, finalizamos esses conceitos e vamos conhecer agora algumas barreiras na comunicação. Barreiras na comunicação empresarial. Então, quando nós estamos falando de barreiras, estamos nos referindo a alguns ruídos, algumas interferências que podem acontecer que prejudicam no recebimento e até mesmo na devolução dessa compreensão da mensagem. Por isso que é importante sempre mandarmos uma mensagem e identificarmos o seu recebimento, mais do que isso, a sua compreensão, porque afinal há algumas barreiras que podem interferir neste caminho. Vamos conhecer algumas delas. Barreiras na comunicação. Então, a comunicação, ela é uma rua de duas mãos, e a tarefa de comunicar-se não está concluída até que haja compreensão, aceitação e ação resultante. Então, eu preciso transmitir uma mensagem, saber que o meu receptor recebeu, compreendeu e responderá ou fará algo relacionado a essa mensagem. As recompensas das boas comunicações são grandes, mas difíceis são os meios de obtê-las. Afinal, nós temos tantas possibilidades, mas algumas barreiras acabam nos impedindo de acessá-la. A primeira barreira que nós temos aqui é uma barreira fisiológica. Caracteriza-se por problemas genéticos ou relacionados à má formação do aparelho fonador de uma pessoa. Então, o aparelho fonador trata-se de um conjunto de órgãos que são responsáveis pela fonação humana. Então, nós temos os pulmões, a traqueia, a laringe, os próprios lábios e os dentes, o nariz. Então, toda essa região por onde sai o som, por onde passa esse ar, a fim de produzir a nossa linguagem. Então, este problema, essa barreira fisiológica, ela pode ser momentânea, porque às vezes nós temos alguma gripe, algum resfriado, e nós podemos apresentar aí rouquidão, ou pode ser uma barreira permanente, relacionada à má formação de algum órgão. Então, é importante nós identificarmos porque as mensagens possivelmente não serão compreendidas, porque elas encontrarão algumas barreiras. Além dessa, nós temos a barreira psicológica, que dizem respeito aos efeitos que visões estereotipadas e certos preconceitos exercem na transmissão de informações. Então, essas barreiras psicológicas estão relacionadas aos nossos julgamentos. Como exemplo, nós podemos pensar que se nós estamos andando à noite em uma rua escura,
Se nós nos depararmos com uma pessoa, essa pessoa por vezes estiver suja ou maltrapilha, mal arrumada, nós vamos já ter uma visão estereotipada e um preconceito, pensando que ela poderá fazer algo contra nós. Então, são barreiras que acabam impedindo uma comunicação eficaz por causa de alguns preconceitos ou visões estereotipadas. Caminhando nesse sentido, nós temos as barreiras semânticas. Semântica, então, relacionada aos significados, que evidenciam especialmente pela inadequação da linguagem. Então, é pela não compreensão de determinados sentidos das palavras. Se nós pensarmos, nós podemos pensar aí a causa do idioma diferente. Então, se você encontra uma pessoa que ela é de outra nacionalidade e você conversar em português com ela, talvez haja uma barreira, haja uma interferência, porque ela pode não compreender a sua mensagem. Ou mesmo quando nós conversamos com alguém sobre um assunto que é do nosso conhecimento, mas não é do conhecimento dessa pessoa. Então acaba que essa barreira semântica também aparece por causa do desconhecimento do assunto. Essa barreira semântica, ela também pode aparecer quando nós, por vezes, estamos falando com pessoas que possuem pouca escolaridade e nós utilizamos uma linguagem muito rebuscada, às vezes termos técnicos, jargões da nossa profissão, e aí a pessoa acaba não compreendendo aquela mensagem, porque não faz parte do universo dela. Por isso que nós devemos estar sempre atentos para identificarmos se essas barreiras estão impedindo a nossa comunicação. Vamos conhecer a próxima barreira. Então, nós temos barreiras mecânicas ou físicas que são percebidas quando a comunicação ela sofre interferências ou bloqueios decorrentes de fatores físicos. Por vezes você chega no seu trabalho e cumprimenta todo mundo com bom dia ou boa tarde. Ninguém responde. Então, não há um estabelecimento dessa comunicação. Então, há uma barreira física. Também pode acontecer uma barreira mecânica. Às vezes o telefone não está funcionando, a internet não está funcionando. Então, nós temos uma barreira mecânica. As barreiras pessoais tratam-se da postura das pessoas nas relações comunicativas. Referem-se aos nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas atitudes, emoções e humor. Às vezes eu não estou muito bem, uma pessoa se comunica comigo e eu nem presto atenção, ignoro. Automaticamente eu não vou considerar essa compreensão, não vou compreender, não vou responder a esse contato, a essa interação estabelecida. A nossa última barreira trata-se da barreira administrativa, que originam-se a partir do modo burocrático como certas empresas organizam seu sistema comunicacional. Então, às vezes nós temos um excesso de setores, de procedimentos ou até mesmo de comunicações que se desencontram por causa da burocracia. E aí, para que nós possamos ver um exemplo, nós temos aqui essa tira que diz: que foi? Nada. Não entendi. Nada, nada, burro. Então aqui houve uma barreira semântica, porque quando ele diz que foi, ele diz nada, ele está falando do verbo nadar e não de que nada aconteceu. Então há uma barreira semântica por causa da compreensão dessa mensagem. Não foi atingida essa compreensão. Então, assim, nós conseguimos verificar que, por vezes, a nossa comunicação ela não é eficaz por causa de algumas interferências, alguns ruídos que ocorrem na comunicação. Por isso que é tão importante nós verificarmos se a nossa mensagem chegou ao nosso receptor, se ele compreendeu e automaticamente retornará essa mensagem. Por isso que é tão importante pensarmos nessas barreiras da comunicação. Então, agora nós vamos para a situação problema.
vamos conhecer aqui qual é a situação, problema de João. Então, João, novamente, ele faz parte da equipe da assessoria de comunicação e no percurso do desenvolvimento do sistema de comunicação da empresa, ele pretende lançar o perfil da corporação nas redes sociais, com ênfase, assim, no fortalecimento da marca e com o objetivo de atrair novos clientes. Como o João ele deve proceder para atingir esse objetivo? Então, há alguns caminhos que devem ser tomados, como, primeiramente, criar uma equipe responsável pelo gerenciamento das plataformas digitais. Então, já ter uma equipe que vai trabalhar nessa plataforma, conduzir pesquisas com o público externo, a fim de coletar informações referentes ao perfil dos possíveis clientes e as redes sociais que mais utilizam. Então, é necessária uma pesquisa. Precisa definir os parâmetros para a postagem de informações. Quais serão os seus parâmetros? Atentar-se para o uso indevido de imagens, garantir a revisão linguística de todas as postagens. Afinal, se nós vemos uma postagem de uma empresa que é bem consolidada no mercado, bem conhecida, se nós identificamos no seu texto um erro ortográfico, nós vamos passar a olhar para essa empresa com outros olhos, olhares aí negativos com relação a essa instituição. E a necessidade de adequar a linguagem ao público e ao suporte utilizado na veiculação das mensagens. Então, devo pensar no meu público, qual tipo de linguagem o meu público utiliza e o suporte. Se são redes sociais, eu não posso trabalhar com texto muito extenso, porque as pessoas nas redes sociais esperam ler textos mais curtos, mais diretos, que vão direto ao ponto. Então, nós devemos, a todo momento, ter essa preocupação com o tipo de linguagem que eu vou utilizar, com o tipo de veículo que estará sendo transmitido ali, o tipo de canal. Então, vou me utilizar das redes sociais. Eu tenho autorização para publicar essa imagem? Essa imagem é de domínio público? Essa imagem é minha? Se não é, como eu devo fazer para adquirir uma imagem? Ou eu mesma vou tirar as minhas imagens para não ter esse problema? O meu público são mulheres? Qual o tipo de linguagem das mulheres? Quais são as suas preocupações e os seus interesses? Então, essa pesquisa ela precisa acontecer para que haja um direcionamento, para que seja uma comunicação certeira, que atinja o seu objetivo, que nós possamos ter aí sucesso na realização dessa atividade. Então, assim, resolvemos este problema. Vamos para mais um questionamento a respeito da aula de hoje. Como evitar as barreiras na comunicação? Nós vimos que há diversas maneiras, diversas barreiras, mas como nós podemos evitá-las? Reflita a respeito dessa questão e eu já volto com mais discussões a respeito. Há diversas maneiras para que nós possamos evitar as barreiras na comunicação, os diversos ruídos existentes. Então, primeiro, nós devemos sempre pensar na importância do planejamento estratégico. Porque se eu tiver uma preocupação com a minha comunicação, se eu me planejar, automaticamente eu vou conseguir obter sucesso e evitar determinadas barreiras. Como exemplo, vamos imaginar essa situação, essa teleaula. Nós estamos aqui em uma situação formal, em que há uma comunicação, eu estou transmitindo diversas informações que foram planejadas previamente, tendo como público-alvo os alunos do curso de administração. Então, eu tenho um público-alvo definido, eu tenho o tempo dessa teleaula, 1h20, e eu tenho o conteúdo a ser ministrado. Havendo essa preocupação com todo esse planejamento, toda essa distribuição, nós pretendemos que
não tenham havido ruídos na compreensão desses conteúdos. Então, quando há um planejamento e um direcionamento do público-alvo com vistas a atingir os nossos objetivos, nós conseguimos evitar as diversas barreiras existentes na comunicação. A linguagem, ela também precisa ser adequada. Afinal, dependendo da minha situação comunicativa, eu devo ser mais ou menos formal. Tudo vai depender da minha situação. Sempre importante colocarmos a comunicação como primordial, importante, fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. Porque quando não há uma preocupação com a comunicação, automaticamente nós estamos indo no sentido contrário de termos sucesso, de conseguirmos atingir e termos saldos positivos. Por isso que é tão importante essa preocupação com a comunicação. Afinal, a linguagem, ela serve como base para a comunicação. A comunicação, ela está presente no meio social de uma maneira geral e nós interagimos com o outro a todo momento por meio da comunicação. Assim, nós vamos agora para a revisão final da nossa aula de hoje. Então, nós trouxemos algumas discussões ao longo da nossa aula de hoje e é importante nós retomarmos alguns pontos e alguns aspectos primordiais. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui, vamos retomar nessa ideia de que a comunicação nas empresas, ela integra tanto os ambientes internos quanto os ambientes externos. Então, nós conseguimos trabalhar com a comunicação dentro e fora do ambiente corporativo. Dentro, para alinharmos as informações e os procedimentos com os nossos colaboradores. Fora, para nós demonstrarmos a nossa imagem institucional, os nossos valores e objetivos. A comunicação corporativa deve pautar-se em aspectos como sinergia entre os diferentes setores envolvidos. Então, é preciso que haja um envolvimento, todos caminhando na mesma direção, tendo os mesmos objetivos dentro dos diferentes setores. Afinal, nós vimos que há diversos setores, alguns que destinam-se mais aos aspectos da comunicação, aos tipos e elementos da comunicação que serão transmitidos internos ou externamente, mas nós devemos sempre manter uma comunicação eficaz dentro dos diversos setores da corporação. A comunicação integrada leva à eficácia do fluxo de informações dentro da empresa. Então, se eu tenho uma comunicação integrada, que sabe os caminhos percorridos da comunicação interna e da comunicação externa, que consegue alinhar essas informações, avaliar, analisar, identificar se estão indo para o mesmo objetivo, com o mesmo foco, eu consigo obter essa eficácia das informações. Então, é bem importante que toda empresa trabalhe com a comunicação integrada. O último ponto, a empresa deve ter ciência de que sua imagem é reflexo do modo como desenvolve a comunicação. Então, será a comunicação que irá refletir, irá demonstrar como é aquela empresa. Se eu tenho uma empresa que ela trabalha, ela se preocupa com a comunicação, eu consigo visualizar a sua organização. Vamos imaginar que nós vamos para um atendimento e nesse atendimento eu chego, pergunto para a recepcionista a qual sala eu preciso ir para resolver este meu problema. Ela não tem essa informação e há diversas salas, diversos setores ali dentro dessa instituição. Ela não tem essa informação, ela procura obter, também não consegue
e eu automaticamente preciso procurar. Posso ir batendo de porta em porta para identificar. É um método, é um canal. Mas o que eu vou pensar a respeito dessa empresa? De imediato vou imaginar, não há organização nessa empresa. Não há comunicação eficaz. Porque se houvesse uma comunicação, automaticamente, ao pedir uma informação, eu já teria essa informação, esse destino definido. Ao não ter essa informação, eu consigo identificar a imagem dessa empresa. Consigo pensar a respeito dela de uma maneira totalmente negativa. De uma maneira que vai me demonstrar que não há uma organização. E não é essa visão que nós queremos da nossa empresa, que nós queremos do lugar onde nós trabalhamos. Pelo contrário, nós queremos que a imagem que seja passada, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, seja de organização, seja de competência, seja de uma comunicação eficaz, uma comunicação alinhada, em que todos sabem o que está acontecendo dentro da empresa, em que todos conseguem ter esse direcionamento. Afinal, a imagem institucional é o que acaba vendendo, é aquilo que demonstra o produto. Por isso, precisa ser uma visão positiva a respeito da empresa. Então, assim, nós terminamos hoje as discussões da nossa disciplina. Até a próxima e bons estudos!